Boa noite! Começando ao vivo mais um Papo de Gestora. Nosso encontro semanal, todas as segundas e quintas-feiras, aqui no Instagram, às 20 horas da noite. Se é a primeira vez que você está me vendo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Vanessa Malerba, eu sou especialista em métodos ágeis de gestão e eu estou aqui para ajudar você a ter uma equipe mais produtiva. Se isso faz sentido para você, pode comentar, compartilhar aqui, que esse aqui é um papo, não é um monólogo, tá bom? Então fica à vontade aí para comentar e trazer as suas considerações. E o papo de hoje é justamente o que está aqui no título dessa live, como engajar uma equipe que não consegue ser autônoma. Então, vamos refletir um pouquinho sobre essas palavras. Primeira palavra que eu quero trazer aqui num conceito bem profundo é engajar. Olha que palavra profunda essa, a gente sempre vê essa palavra aí no universo da gestão de pessoas, né, no mercado de trabalho. Só que engajar é uma palavra aportuguesada, abrasileirada, que vem aí da sua origem do inglês engagement. É isso mesmo, nós brasileiros adoramos trazer palavras do estrangeiro e muitas vezes a gente nem sabe o que elas significam. E engagement em inglês é uma palavra que na tradução literal, ou seja, não precisava ter inventado uma palavra nova para isso, significa comprometimento. Inclusive, ela é uma palavra usada realmente para se falar sobre compromissos afetivos, tá? Aqui, ó, aqui é um anel, mas vamos imaginar que fosse uma aliança. Quando alguém pede outra pessoa em casamento, quando um casal fica noivo, em inglês a gente fala que nós estamos engaged, que nós estamos comprometidos. Alguém fala assim, I am engaged to someone else. Então, estou comprometido com fulano, ciclano, beltrano, independente aí de gênero, classe, cor e qualquer informação aí social, tá? O fato é que quando a gente traz isso para o universo de trabalho, a gente também precisa de comprometimento, porque afinal relações são relações independente de qual é o tipo, se é uma relação afetiva ou se é uma relação de trabalho. Então, quando a gente está falando de engajar uma equipe, o que a gente está pedindo, no fundo, é por uma equipe mais comprometida. E mais comprometida com o quê? Essa é o X da questão aí, que vai trazer todo esse embasamento para a resposta de engajar uma equipe que não é autônoma. Então, são duas questões aí na mesma pergunta, tá? Quando eu falo de comprometimento, eu quero que as pessoas se comprometam com o quê? Com algum resultado, com alguma expectativa, com alguma questão ali que foi colocada nesse ambiente de trabalho. 99% das vezes que eu pergunto para clientes meus, para alunos meus, você quer que a sua equipe, você quer que o seu colaborador, a sua colaboradora se comprometa com o quê? Nem eles mesmos sabem responder. Então, é a gente começar a refletir sobre isso. E quando a gente não tem um comprometimento que esteja no mesmo nível daquele que a gente espera, se a gente está falando de um ambiente de relacionamento afetivo,
eu rompo esse compromisso, né? Pelo menos é o que espera-se aqui na sociedade, eu faço isso. Então, lembre-se sempre que você também pode romper os compromissos que você faz aí num ambiente de trabalho, seja demitindo, seja pedindo demissão, seja rompendo uma sociedade, se é que a sociedade existe, seja rompendo uma parceria, dependendo do modelo aí de contrato que você tem. Isso sempre é possível. Mas vamos para a segunda parte da questão, né? Que é como engajar uma equipe que não consegue ser autônoma. E, gente, autonomia é algo que vem, com o tempo, e 2, que é estimulada. Vamos de novo à reflexão no nosso ambiente pessoal. Quando a gente está lidando com uma criança, com alguém ali que está crescendo, que está aprendendo, com que idade espera-se que a criança consiga fazer coisas com autonomia? Você não espera que uma criança de 5 anos tenha autonomia para cozinhar, por exemplo. Mas ela provavelmente já tem autonomia para arrumar os bichinhos de pelúcia na estante. E isso também tem contexto dentro do ambiente de trabalho. E aqui a gente tem que lembrar que estamos falando com uma relação de adultos, né? Estamos falando com uma relação de pessoas adultas. Mas mesmo sendo adultos, talvez eu tenha um conhecimento e uma maturidade profissional diferente de alguém que está saindo da faculdade, que está conseguindo o primeiro emprego agora. Então vamos refletir sobre essa autonomia e sobre esse engajamento num contexto que caibam na mesma frase, como foi a pergunta desta seguidora: como engajar uma equipe que não consegue ser autônoma? Se a gente está lidando com uma pessoa, com um profissional júnior, com um profissional que está chegando agora no ambiente de trabalho, com um profissional que, né, entre aspas, mal saiu das fraldas, você realmente espera que ele seja autônomo assim, automaticamente? Não! A gente vai precisar trabalhar e treinar essa pessoa. E aí entra um outro pilar muito forte desse engajamento e desse comprometimento. Porque muitas empresas, e aí eu não gosto nem de falar de muitas empresas, tá? Porque empresa é um ser inanimado. Muitos gestores, gestoras, proprietários de empresa ou gestores de nível intermediário mesmo, eu não tô aqui para julgar qual é o nível que você está aí na gestão. Espera de um profissional júnior que ele tenha uma capacidade de uma autonomia de um profissional que já tem muitos anos de carreira. E isso não vai acontecer, tá? Por quê? Porque não aprendeu, não criou bagagem, não tem, precisa errar ainda, precisa aprender. Então, a forma mais fácil da gente conseguir conquistar essa autonomia com uma maior rapidez é criando processos padronizados. É criando um fluxo de trabalho que qualquer pessoa minimamente capacitada consiga seguir. Isso significa o quê? Criar um passo a passo, criar uma rotina, criar uma sequência lógica que essa pessoa consiga seguir. Eu dei o exemplo aqui, né, de, vamos dizer, uma criança de 5 anos, não espera-se que ela saiba cozinhar. Mas vamos refletir sobre um adulto, quando está aprendendo a cozinhar, um jovem adulto que resolveu morar sozinho e sair da casa dos pais. Como é que essa pessoa começa a aprender a cozinhar? Eu comecei aprendendo a cozinhar procurando na internet receitas. Procurando receita, como fazer tal coisa.
Como cozinhar um arroz, como cozinhar um feijão, quanto tempo deve se esperar para fazer tal coisa. Isso são receitas. Eu posso fazer da minha cabeça também, mas eu vou demorar mais tempo. Eu vou demorar mais tempo para aprender e as chances são de que eu erre e que eu queime muitas panelas antes de conseguir de fato fazer uma comida bem feita. Então, para a gente ter uma equipe autônoma, a gente precisa, no mínimo, criar esses passos a passo. A gente precisa, no mínimo, criar esse roteiro que qualquer pessoa minimamente capacitada consiga seguir. E por que eu digo minimamente capacitada? Já ouviu aquele ditado do não espere que um peixe saiba subir numa árvore, não avalie um peixe pela sua capacidade de subir em árvores? A gente sabe, não quero avaliar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, porque um peixe nunca vai saber subir numa árvore. Mas, tendo esse passo a passo, tendo esse conhecimento de quais são as habilidades necessárias para aquela função, eu vou conseguir, por consequência, saber que eu não posso contratar um peixe, que eu vou precisar contratar um macaco, porque é um macaco que sobe em árvore, não um peixe. Ou no mínimo um gato. Gatos também sobem em árvores. Eu tenho um gato aqui em casa, eu sei que ele sobe. Então, a gente tem que entender isso. Criar esse passo a passo, criar esse fluxo, criar esse processo antecipadamente, vai conseguir me ajudar, vai conseguir me entender qual é o perfil de profissional que eu também preciso para essa função, para essa equipe. E com isso, eu vou conseguir engajar mais. Porque se eu estou contratando uma pessoa que tem capacidade, que tem competência para exercer aquela função, as chances são de que ela se comprometa naturalmente mais do que uma pessoa que não tem. Porque uma pessoa que não tem vontade, uma pessoa que não quer nem sequer aprender a subir numa árvore, o que ela quer é aprender a nadar, você pode fazer o que for, as coisas mais mirabolantes do mundo. Ela não vai querer aprender a subir numa árvore, gente. Então, reflita se você está colocando as pessoas certas nos lugares certos. Reflita se você não está querendo fazer um peixe subir numa árvore. Reflita se você, de repente, como gestor ou gestora de uma equipe, não está querendo forçar alguém a se encaixar num ambiente que não se encaixa. Em todos esses contextos, a gente não pode esperar comprometimento de uma pessoa que não quer se comprometer com aquilo. Se fosse um relacionamento afetivo, você ia ficar batendo cabeça, querendo exigir que alguém se comprometa com você quando já demonstrou todos os sentidos que não quer compromisso sério? Que quer farriar? Então repensa. Se no relacionamento afetivo você não entraria nisso, por que você entra num relacionamento de trabalho? Rompa o ciclo. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar aqui. Rompa o ciclo. Quebre o compromisso. Não tente compromisso de uma pessoa que já mostrou que não tem compromisso nenhum. Ok? E reflete. Quem é que você está trazendo para essa sua equipe? Se você está trazendo um peixe querendo que ele suba em árvore, você não vai conseguir. Reflita, ok? Põe a cabeça para pensar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.